Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa. Eu por aqui também tá tudo bem. Estamos num momento aqui na cidade, lá aqui em Sydney, em que todo mundo tá voltando ao normal agora, depois do lockdown. Então dá aquele, né, a gente dá um refresco e vamos voltando aos pouquinhos ao novo normal, né? Não sei, eu sei que no Brasil as coisas acho que estão bem melhores, as pessoas já voltaram praticamente para fazer tudo. Aqui nós ainda estamos indo aos poucos. Bom, gente, hoje nós vamos finalizar o vídeo sobre a minha experiência com teatro. E para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Sena, você está no 50 a mais com Cris, e esse canal de troca, né, onde eu conto as minhas experiências, vocês contam as de vocês e a gente segue juntos, tá bom? Então vamos começar. Bom, gente, então vamos continuar. Eu havia terminado o último vídeo falando sobre o programa do governo que trabalhava na socialização das crianças abaixo do nível de miséria. E aí o que aconteceu foi assim, eu fui chamada, quer dizer, eu fui até lá, sabia que eles estavam precisando, né? Alguém me contou, acho que no próprio curso de teatro, se eu não me engano. Eu fui lá com o meu currículo, né? Me apresentei e fiz o teste, fiz a entrevista e tal, e aí eu passei. Isso tudo foi feito na própria casa onde todos iriam trabalhar. Esse projeto, ele foi um projeto da prefeitura junto com a igreja de São Pedro, no bairro do Pari, em São Paulo. Eu soube depois, né, antes de começar, que junto comigo iriam ter mais 2 professores. Então, o grupo todo que trabalhou no programa, nós éramos em 5. Éramos o professor de teatro, o professor de artes marciais, o professor de artesanato, um sociólogo e uma psicóloga, além da parte do rapaz do administrativo, né? Mas as pessoas de frente mesmo eram nós 5. Então eu comecei a trabalhar lá do iniciozinho, tanto que eu tive que esperar em casa eles formarem o grupo, mesmo a quantidade de crianças, para poder começar. Eu dava aula aos sábados, todos ali nós éramos voluntários, então ninguém recebia nada de salário. E aí, quando eu comecei, a turminha já tinha sido feita para todo sábado. Então, artes marciais e artesanato era durante a semana, de segunda a sexta, e aos sábados de manhã, das 8 ao meio-dia, era o curso de teatro que foi comigo. E aí, durante todo esse período, eu pude ver, então, como foi montado tudo, né? Eu ia lá, mesmo antes de começar com a turma, eu via como que eles trabalhavam, eu via que as famílias, normalmente a psicóloga e a socióloga eram 2 mulheres. Elas iam até os lugares encontrar as famílias. Naquela época não existia celular ainda. E então, mesmo com o telefone, como eles eram muito pobrezinhos, não tinha como entrar em contato com eles. Algumas famílias conseguiam ir até lá, mas a grande maioria, as 2 iam até as famílias, levavam um formulário onde eles preenchiam, e essas pessoas eram chamadas exatamente se preenchessem todos os requisitos, né? Então, por exemplo, se o pai e a mãe já tinham um emprego fixo em algum lugar, já não fazia parte, eles não era acessível para eles, porque no programa dizia que os pais tinham que ser desempregados, que as famílias tinham que ser famílias que não tinham casa própria, enfim. Então eu acompanhei todo esse trabalho deles. E antes de eu começar com a minha turminha, eu já sabia quais eram as crianças, eu já sabia o tipo de família de cada uma, né, que vinham. Então, no dia que eu comecei, foi assim, bem diferente, né, porque, obviamente, a gente não começa um curso de teatro, uma aula de teatro, já aplicando as atividades. A gente primeiro tem que conhecer o grupo, nós temos que fazer atividades grupais, para que eles se entendem, né. Então,
de todo esse processo, desde montar mesmo um grupo unido, um grupo que se conhecia, até eu começar efetivamente a dar as atividades, demorou aí 2 meses, né? E eu lembro que durante as aulas nós tínhamos um break no meio, um intervalo, e a gente nós levávamos, cada professor levava algo de casa, de comida, para oferecer para essas crianças. Então era um lanche bem assim, substancial do que eles comiam lá. Sabe, muitas das vezes esse lanche era a única alimentação que alguns deles tinham. Então, foi assim, bem difícil para mim no início, ter que entender tudo aquilo, né? Mas ao mesmo tempo muito valioso, assim, tudo que eu vi ali naquele período. Eu fiquei lá 1 ano e meio, quase 2. Eu tive a oportunidade de ficar com as mesmas crianças nesse 1 ano e meio. Aqui dá para vocês verem nessa foto, ó, o grupo todo, né? Eu na frente aqui agachadinha. E esse grupo todo aqui. Então eram crianças de 5 a 7 anos até 13 anos de idade. Nesse período eu tive várias experiências, né, de contato com as crianças. Uma delas, que foi a mais difícil de todas, ela tinha 13 anos, a menina era uma menininha, e ela era alta, ela era praticamente quase da minha idade, da minha altura. O histórico de vida dela era bem difícil, né? Eu lembro que ela tinha um pai alcoólatra, ela era criada pela avó, que era muito, assim, exigente, brigona. Elas não tinham casa, eles viviam praticamente numa tenda de madeira. A casa era mais ou menos perto de uma favela lá em São Paulo, naquela região ali, porque a região era toda próxima, né? A gente atendia as regiões próximas do bairro do Pari. E eu lembro que no início ela não queria fazer, então ela ia para a aula super brava e saía da aula super brava. Às vezes ela chegava e falava para mim, eu só vim aqui por causa da comida. Era mais ou menos assim. E aí eu, com o tempo, com muito jeito, ela vendo outras crianças, as crianças que eram mais assertivas nos comportamentos, né, que a gente fala, tinha um comportamento melhor. Com o tempo ela foi sendo agregada e aí ela mesma foi amenizando toda essa raiva que ela tinha, e com o tempo, muito pouco tempo, acho que 1 ou 2 meses, eu já via que assim, elas não faltavam, as crianças não faltavam, elas adoravam, elas verbalizavam isso pra mim, né? Então nesse sentido eu pude ver muita coisa. Tinha crianças que tinham início de gagueira e eu vi de novo acontecer o efeito da cura total, porque, de novo, eram crianças que eram muito agitadas, muito nervosas. Então, as muito agitadas, com o tempo, começavam a ficar mais calmas, e as muito calminhas, que eram muito introvertidas, que não se achavam... não se achavam no direito de falar ou de contar alguma coisa, né? No direito não, na verdade elas não se achavam à vontade, essa expressão, elas não se achavam muito à vontade de contar sobre a vida delas. E eu lembro que tinha uma atividade muito simplesinha, onde eu botava todos assim num círculo, né, no chão, e a atividade era assim: traga algum objeto da sua casa que você mais gosta e me conte essa história. Então nós sentávamos no chão, eu obviamente levava também qualquer coisa que eu tivesse na minha casa, e aí cada um tinha que falar sobre aquilo, né? E essa atividade, ela é muito assim encantadora, porque as crianças, elas percebem o valor das outras, né? E às vezes quando elas levavam, por exemplo, brinquedos muito parecidos, já era uma situação em que as colocava na mesma situação. Poxa, você gosta disso? Eu também gosto. Olha, eu também tenho igual. Né? Elas se encontravam ali. Então daí passavam a ser mais amigas, passavam a ter um comportamento muito melhor. Né? Então eu pude ver crianças que já eram talentosas, assim, já tinham toda uma performance nelas, que elas pegavam, né,
a linha da coisa, como fazer para interpretar aquilo que eu propunha para elas. E tinha umas que não tinham assim, né? Obviamente são crianças, não tinham tanta ainda, muito jovens para ter um talento, para mostrar alguma coisa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que todas elas, com o final, né, com a duração, com o tempo, no final do curso eu vi uma transformação assim incrível. E aí no final eu me juntei com todos os pais, eu encontrava os pais periodicamente. Gente, o meu português às vezes falha, de muitos anos aqui. E aí eu encontrava com esses pais, eu passava para eles um feedback, explicava como é que foi, como é que não foi, perguntava como é que estava sendo eles em casa, né? Muitos deles não ficavam só comigo no sábado, muitos deles faziam a semana toda. Então, foi um trabalho assim muito interessante, muito rico, nesse sentido de eu me sentir de novo num grupo, né, ajudando pessoas agora. Quando no início, quando qualquer criança tivesse, né, ou apresentasse um comportamento muito diferente, ou falasse coisas pra gente que nós achávamos que seria interessante passar por uma psicóloga, nós encaminhávamos para a psicóloga da casa mesmo, né? E os outros professores dos outros cursos também, tanto da arte marcial quanto do artesanato. Qualquer coisa que nós víamos ali que era passível de um tratamento, nós encaminhávamos para a psicóloga. A socióloga, ela tinha um trabalho de recolocação no mercado dos pais. Então, muitos deles passavam, né, a serem pessoas já com um trabalho fixo naquela época. E aí, assim foi, eu percebi então que era exatamente aquilo que eu queria, né, fazer. Comecei a procurar outros lugares. Na época eu comecei a me encaminhar o meu currículo para as outras escolinhas, que inclusive eram perto ali da região, perto da minha casa, enfim. E eu consegui mais 2 escolas. As outras 2 escolas eram escolas de primários, né, do curso do primário, então não eram um projeto específico como esse que eu estava fazendo. Eu fiquei lá até, como eu disse, né, quase 2 anos, e já no final, depois que foi um projeto que tinha tempo para começar e para acabar, infelizmente, porque dentro daquela quantidade de famílias nós tínhamos que recolocar no mercado e tratar um número X. Então, na hora que tivemos a finalização, que conseguimos o nosso objetivo, o projeto teve que acabar. Aí teve toda uma história de que a prefeitura já não tinha mais dinheiro, enfim. Bom, depois disso, eu quis ir atrás de outras experiências. E eu descobri não, na época eu sabia que existia um grupo musical chamado Oficina dos Menestréis. Não sei se vocês conhecem, a Oficina dos Menestréis é um grupo teatral que eles fazem única e exclusivamente musicais com todas as músicas do Oswaldo Montenegro, nosso cantor. O Oswaldo Montenegro iniciou esse grupo, né? O Oswaldo, ele é um ator, antes de ser cantor ele já era ator, e ele começou junto com o irmão dele esse grupo chamado Oficina dos Menestréis. E desde sempre, desde novinha, desde a minha adolescência, eu sabia desse grupo e eu falava, um dia eu vou lá e se eu conseguir eu vou fazer um musical deles. E eu fui, eu soube que eles estavam fazendo testes, e aí lá são testes mesmo, eles fazem um teste de voz, né, de canto, de dança, e numa coreografia que eles dão, até para eles verem se você tem uma facilidade para dança também. E eu fiz o teste, passei. Na época era assim, você fazia o teste, se você passasse, dependendo do nível que você passou, você tinha ainda que pagar uma taxa mensal, como se fosse um curso, né? E eu cheguei, participei, fui chamada e fiz, gente, esse musical, que foi a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida. Aqui tá a foto, não sei se dá pra ver. Infelizmente, como eu havia dito no outro... Eu acho que eu falei no outro vídeo, não sei, vou repetir. Teve muitas imagens que eu não consegui recuperar daquela época. Eu tinha o quê? Eu tinha 35 anos naquela época. E de lá pra cá, a gente gravou, né? Eu tive todos os CDs de todas as minhas peças, mas
Aí eu não consegui ainda juntar todas e tratar a imagem, porque naquela época eram em CDs, né? Então, ó, aqui é um grupo enorme, gigante, como vocês podem ver. Eu acho que eu até vou pedir pro editor colocar grande na tela para vocês verem onde eu tô. Tem uma setinha ali avisando onde eu tô. E com esse musical eu fiz 1 ano. Eram 9 meses de ensaio, de produção, e depois mais 9, 10, 11, 12, mais 3 anos de efetivamente todo final de semana no teatro, apresentando, né? Era uma peça paga, as pessoas tinham que pagar para ver. Então, foi assim a coisa mais incrível. O musical, eu entendi o que ele exige do ator, passei a respeitar mais ainda o ator que faz musical, porque é infimamente difícil. Eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo que faz um trabalho maravilhoso. O Oficina dos Menestréis não seguiu comigo até hoje, então eles não sabem onde eu estou, né? A gente não teve condição de criar uma amizade assim muito grande, porque logo depois eu decidi vir para a Austrália. Mas eu falo, gente, e eu sempre indico. Eu vou colocar aqui o link deles, tá? Na descrição também, para vocês conhecerem a Oficina dos Menestréis. O teatro gravado não é a mesma coisa de você ir e assistir, portanto, se vocês puderem, se vocês estão em São Paulo e puderem assistir, vão assistir, porque é uma experiência também para a plateia, para a observadora, é uma experiência linda. Assim, a qualidade musical deles é uma coisa impressionante. Eles trabalham com luz e som, é isso. E aí, com luz e som, eles fazem efeitos, existem efeitos especiais. Então, assim, é muito manual, né? Não existe, assim, um efeito tecnológico, por exemplo. A não ser da luz, né? Da ilha de edição lá que o rapaz faz. Mas vale a pena assistir. Eles não sabem de mim, então, portanto, não têm a menor noção de que eu esteja falando aqui sobre eles. Mas é aquilo que eu falei, gente. O que eu tiver na minha vida que funciona, que eu gosto, que eu admiro, eu vou falar e eu vou dividir com vocês, tá bom? No próximo vídeo, então, nós vamos começar os bate-papos sobre educação infantil, onde eu já vou começar contando da minha creche, de como eu trabalho, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, tá? Então é isso, gente. Se vocês tiverem, de novo, qualquer experiência, como foi feito, como vocês lidaram com a autoestima de vocês, se vocês fizeram algo diferente de tudo aquilo, se vocês conhecem alguém que esteja, né, com autoestima muito baixo, que gostaria de dar uma melhorada, escreve para mim, tá bom? A gente pode conversar. Eu vou colocar agora o meu e-mail, tá? Então o meu e-mail vai estar no link da descrição. Se você quiser me escrever qualquer coisa para que eu divida, para que eu passe um pouco sobre a minha experiência, faça isso, vai ser muito legal, gente. Eu vou gostar demais, tá bom? Obrigada mais uma vez. Um beijo, boa semana, gente. Tchau!